Dando continuidade à resolução de questões da Fundação Getúlio Vargas, hoje eu trouxe para vocês um tema muito relevante, que é o sistema respiratório. Então vamos para a questão. Diante de tudo que a gente tem passado nos últimos meses, eu acho muito importante você que está se preparando para o concurso estudar questões sobre sistema respiratório. E hoje eu trouxe um tema muito relevante para a gente abordar aqui, que não é simplesmente a anatomia do sistema respiratório, e sim o mecanismo respiratório. E essa questão, ela foi tirada da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas, nível superior, e ela foi aplicada para a Prefeitura de Paulínia, interior de São Paulo, no ano de 2016. Cargo de professor de ciências, professor 3. Então, lembrando, uma questão para nível superior, normalmente com uma complexidade um pouquinho maior do que as que são abordadas para nível médio e nível fundamental. Mas lembre-se, mecanismo respiratório cai e já caiu para concursos que a exigência é o nível médio. Então, vamos para a questão. Primeira coisa, essa imagem, né? Imagem bem típica da banca FGV. A banca FGV, ela costuma colocar esse tipo de imagem. Primeira coisa que você tem que fazer ao se deparar com isso, analisar. O que significa isso tudo, né? Aqui a gente está vendo o tórax de um indivíduo, né? Então a gente consegue ver o tórax aqui, limitado pelo diafragma. Então, acima do diafragma nós temos o tórax, abaixo do diafragma nós temos a cavidade abdominal, tá certo? No tórax a gente encontra aqui uma representação do coração, os dois pulmões. Aqui a gente tem a traqueia, a bifurcação da traqueia, que é a carina que gera os brônquios, né, chegando até os pulmões. E aqui nós temos a faringe e o esôfago, que perfura o hiato no diafragma, né, e chega até o estômago. No abdômen, além do estômago, eles já estão identificando aqui a parede do estômago, a gente consegue ver a região pilórica, o duodeno, e ligado ao duodeno, a gente tem aqui, ó, o fígado e a vesícula biliar, que está aqui conectado ao duodeno. Então, o que eles identificaram para a gente nessa questão? Simplesmente a parede do pulmão, o músculo diafragma, a parede do estômago e o fígado. O restante, a gente teve que prestar muita atenção nessa imagem, que não tem uma boa qualidade, né, para a gente conseguir identificar tudo sem problema algum. Então, diante dessa imagem, diante dessa análise, a gente vai para a questão. E aí, o que é pedido? Observe a figura a seguir, que representa parte do corpo humano. Beleza. Os movimentos respiratórios da inspiração dependem de diversos eventos. Assinale a opção que indica um desses eventos. Então, o que eles querem saber? O que a FGV quer saber sobre a respiração? Que evento específico da respiração? A inspiração, ou seja, os eventos da inspiração que contribuem para a respiração. Lembrando que a respiração nada mais é do que os movimentos inspiratórios e expiratórios. A inspiração é a captação do ar da atmosfera e o fato de levar esse ar para dentro do nosso corpo. A expiração é exatamente o oposto, né? A gente expira excretando. O sistema respiratório é um sistema excretor. A gente expira excretando CO2, dióxido de carbono, para a atmosfera, de dentro do nosso corpo para fora. Então, prestem bastante atenção nisso. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo. Eu estou colocando pelo menos 2 vídeos por semana relacionado à anatomia e também à necrópsia. Então, se inscreva no canal. Dando sequência aqui à nossa
Questão. O relaxamento dos músculos da parede do estômago contribui para a inspiração? Essa é a alternativa A. A B. O relaxamento dos músculos da parede do pulmão. C. O relaxamento do diafragma. Alternativa D. A contração dos músculos da parede do fígado. E a alternativa E. A contração do diafragma. Eu creio que um bom aluno, bom entendedor de anatomia e fisiologia do sistema respiratório, já iria eliminar logo de cara a alternativa A, B e D. É isso. Fígado, músculos da parede do pulmão, músculos do estômago, tem a ver com a inspiração. O principal músculo respiratório é o músculo diafragma. Então, é dele que a gente tem que prestar atenção. É nele que a gente tem que prestar atenção. O evento que acontece principalmente com o músculo diafragma. O que ele faz? Né? Primeira coisa, ele é um músculo que delimita a parede torácica, que está acima dele, né? A cavidade torácica, melhor dizendo, né? O tórax, que está acima dele, e a cavidade abdominal, que está abaixo dele. Então, tórax acima do diafragma, abdômen abaixo do diafragma. E ele é um músculo que está na transversal no nosso corpo, em fórmula de cúpula, também chamada de cúpula diafragmática, em que o diafragma ele faz o quê? Ou ele sobe, ou ele desce. Quando ele contrai, ele desce. Quando ele relaxa, ele sobe. Então, contração do diafragma, ele desceu. Relaxamento do diafragma, ele subiu. Quais são os eventos da respiração? Inspiração e expiração. Na inspiração, que é a pergunta, os movimentos respiratórios da inspiração dependem de diversos eventos. Assinale a opção que indica um desses eventos. Né? Então, para que aconteça a inspiração, vou até marcar aqui, para acontecer a inspiração, o que precisa acontecer? Né? Primeira coisa, para o ar se movimentar tem que ter diferença de pressão intratorácica e atmosférica. O ar sempre se movimenta do local de maior pressão para o local de menor pressão. Então, para acontecer a inspiração, eu tenho que fazer com que a minha pressão intratorácica diminua. Então, para essa pressão diminuir, o diafragma ele precisa se contrair. A alternativa é a alternativa correta, porque quando ele contrai, o diafragma desce. Quando o diafragma desce, o que acontece com o diâmetro da caixa torácica? O diâmetro aumenta. Se o diâmetro da caixa torácica aumenta, o que acontece com a pressão intratorácica? Diminui. Se a pressão diminui, o ar simplesmente vai da atmosfera para os seus alvéolos pulmonares, em direção aos seus alvéolos pulmonares. Ou seja, vai acontecer o evento que a gente chama de inspiração. Então, para que a inspiração aconteça, o seu diafragma ele precisa contrair, o diâmetro da caixa torácica precisa aumentar para que a pressão diminua e o ar ele consiga entrar. Na expiração, acontece exatamente o contrário. O quê? O diafragma ele não contrai. Na expiração, o diafragma relaxa. Então, ele sobe. Se ele sobe, o diâmetro diminui. O que acontece com a pressão intratorácica com esse diâmetro menor? A pressão aumenta. O ar não migra do mais para o menos, de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, o que vai acontecer com o ar? O ar ele vai sair. O ar vai ser expirado, vai acontecer a expiração. Então, são eventos antagônicos, inspiração e expiração, que colaboram para uma boa respiração, tá certo? Então, quem foi de alternativa E, acertou
essa belíssima questão da FGV para nível superior. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Até a próxima!